Oh, Dad. Oh, Dad. Oh, Dad. Won't you spare me over another? But what is this that I can't see? A vida é uma fagulha que se perde num breve sopro de Perséfone. Um filme vago sobre uma história qualquer que passa distante, confuso. O homem caminha passos seguros por um deserto desconhecido. Não imagina que à sua frente só o que existe é o fim. Ative meus braços numa noite como essa. Bebemos, sorrimos, fizemos amor. A morte chega a todos, felizes ou não. E essa é a nossa única certeza. Trabalho com mortos. Eles incomodam menos. São seres vivos, como todos os outros. São seres mortos, como todos os outros. Eles apenas se mexem um pouco menos. E fedem um pouco mais. Se mexem menos e fedem mais. Também são um pouco rígidos. Envelhecer é caminhar em direção ao vale do endurecimento corporal, onde a morte solidifica o que é vivo e o tempo liquidifica o que é belo. Nada é para sempre, só a morte. Eu já me acostumei a viver entre os mortos, já que meu dia chegará e morrerei entre os vivos. Mas nem sempre foi assim. Herdei a minha profissão de meu pai, que por sua vez herdou de meu avô, que por sua vez herdou de um caixeiro viajante, a qual matou, passando por sua casa. O tal caixeiro viajante tinha como profissão primária a taxidermia, do grego taxis, que significa ordenar, e derme, que significa pele. Sou um ordenador de peles, um alfaiate post-mortem. Sou um deus às avessas, que faz da morte a sua criação. Eu sou o alfa para inúmeros ômegas. Eu sou o começo para todo o fim. Bom, deixe-me explicar como a taxidermia entrou na minha família. Venho de uma linhagem humilde. Meu avô, a princípio, era dono de uma pequena estalagem chamada Casa do Fim do Mundo, porque ficava à beira do nada. Mas a cada dia, um mosaico de pessoas compunham as instalações do seu negócio, trazendo, dia após dia, novas histórias, novas origens, novos contextos. E foi assim, através do jogo do destino, que a vida de um pobre caixeiro viajante se cruzou com a vida de meu avô. Porém, antes de contar a fatídica história do assassinato do caixeiro viajante, deixe-me explicar um pouco as origens dos seus personagens principais. Em minha família, há uma história que era contada a mim por meu pai, que por sua vez foi contada a ele por seu pai. História essa que falava mais ou menos assim. Vivi duas guerras. Vivi mais coisas através desses meus olhos que um pobre sujeito mais delicado teria desejado a morte do que ter que suportar tamanhas visões. Chovia. Era uma manhã de outono no velho mundo. Todos os meus confrades estavam mortos.
A minha esperança caminhava à direção de tal infame infortúnio. O vento tinha um cheiro carregado de morte. As edificações estavam completamente destruídas. Por todo canto só se viam cadáveres. Eu não lembrava mais o motivo de estar ali, de lutar aquela guerra. Caminhava só, em meio à carnificina. O inferno deve ter essa aparência, eu pensei. Absorto, senti uma forte picada. O calor do sangue aqueceu as minhas costas. Foi a primeira vez que o vi. Estava fumando sobre uma pilha de corpos. Pés descalços manchados por um espesso óleo negro. Olhos vermelhos que refletiam um sangue que cobria tudo ao redor. Sorria amistosamente à minha direção. Meus olhos foram perdendo a força. Não os consegui manter abertos. Na completa escuridão, eu ouvi. A morte lhe vai bem, mas não agora. Espere e ela baterá à sua porta. Nesse dia, a decisão será sua. Saiba conviver com essa escolha. Em breve, voltaremos a nos ver. Dias depois, meu avô acordou em uma maca, inerte, da cintura para baixo. Logo após a guerra, ele decidiu rumar para uma nova vida. Foi para a América e lá construiu a casa do fim do mundo. Já em outro canto qualquer do planeta, vivia o desafortunado caixeiro viajante. Conheceu a morte a primeira vez através de um vizinho, um taxidermista, e foi na forma de um grande corvo empalhado, empoleirado num galho de salgueiro dedo de defunto. Foi paixão à primeira vista. Ele aprendeu então o ofício com o velho, vindo a morar com ele até o fim. Nunca teve filhos, nunca teve esposa. O caixeiro viajante amava estar entre os mortos. Numa noite de insônia, ele sentia um cheiro forte de tabaco e enxofre, e foi a primeira vez que viu o espectro. Lá, sobre uma bancada, sentado, fumando, vendo as vísceras de um lobo. Uma figura de olhos carmins fumegantes. O caixeiro foi ficando enjoado, os olhos foram ficando pesados e ele então, na completa escuridão, ouviu. A morte lhe vai bem, mas não agora. Você irá bater a porta dela. Nesse dia, a decisão será sua. Saiba conviver com essa escolha. Em breve, voltaremos a nos ver. E foi assim, pelas palavras do espectro, sentenciado o dia em que a morte uniria as vidas do caixeiro viajante e de meu avô. Mas deixamos essa história para depois. São quase 3 da manhã e em breve ele chegará aqui. E é bom que ele não nos pegue divagando sobre as suas realizações, não é mesmo? Porque é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Bela canção. Me veio de subitamente. Ela adorava. Ative em meus braços numa noite como essa. Bebemos. Sorrimos, fizemos amor. A morte chega a todos, felizes ou não. E essa é a nossa única certeza. É preciso escondê-la. Ele deve estar chegando. No baú. No baú ele não encontrará e ela não encontrará a ele.
paciência está acabando. Você tem sorte, pois sem ela não posso fazer mais do que infligir-lhe dor. Lhe darei alguns minutos antes de começar. Você nunca a encontrará. Ela não quer. É a mim que ela ama. Ela se entregou a mim por vontade própria. E agora ela não existe mais. E você não pode fazer nada a não ser me infligir dor. E o que é a dor? Do que apenas uma mera mensageira da morte. Você pode me torturar o quanto quiser, que eu não vou lhe contar onde a escondi. Seu desejo é uma ordem. Te prepares que amanhã retornarei. Nunca desistirei dela. A morte é minha e de mais ninguém. Mais cedo ou mais tarde, perceberás isso. Ele vem aqui todos os dias, religiosamente. Religiosamente. A melhor palavra eu não poderia ter escolhido para usar. Ele deve gostar desse cheiro. É o cheiro dela, impregnando todo o ar. Deve lembrar a ele dos tempos que ela andava por aí, livre, trazendo frio à alma das pessoas com seu beijo gélido. Ela se entregou a mim porque quis. Não forcei a nada, nada. O amor é livre em seu ofício de nos transformar cativos da paixão. Quem ama, aprisiona. Só cativo pode o outro entregar-se, e só acorrentado o amor pode nos proteger dos perigos da vida. Eu amo a morte, e ela ama a mim. Morte surda caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida. Existem tantas. Um acidente de carro, o coração que se recusa a bater no próximo minuto, anestesia mal aplicada, a vida mal vivida, a ferida mal curada, a dor já envelhecida, o câncer já espalhado e ainda escondido, ou até quem sabe, o escorregão idiota num dia de sol,
a cabeça no meio-fio. Ó morte, tu que és tão forte, que matas o gato, o rato e o homem. Vista-se com a tua mais bela roupa quando vieres me buscar. Que meu corpo seja cremado e que minhas cinzas alimentem a erva, e que a erva alimente outro homem como eu, porque eu continuarei neste homem dos meus filhos. Na palavra rude que eu disse para alguém que eu não gostava, e até no uísque que eu não terminei de beber aquela noite. Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar, eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. O caixeiro ficou muito confuso depois daquele encontro. Alguns falavam que ele tinha mudado profundamente. Os boatos começaram a correr. Diziam que ele tinha feito um pacto com o diabo, teria vendido a sua alma para poder conhecer pessoalmente a morte. O fato é que o encontro trouxe uma melancolia tão grande na alma do caixeiro que fez ele perder o gosto, a paixão pelo ofício de taxidermista. E então, num dia desses de verão, ele pegou as suas malas e foi embora, deixando para trás tudo que lembrava esta vida, menos um diário. E foi assim que ele iniciou a sua vida como caixeiro viajante. Enquanto isso, na casa do fim do mundo, o meu avô fingia viver uma vida tranquila. Repetia dia a dia a si mesmo que aquele encontro que teve na guerra com o espectro fora apenas um delírio de guerra. Vivia na rotina de contar histórias. Histórias para todos os clientes que passavam por ali. E olha, eram muitos. Ele contava muitas e muitas histórias, menos a de como ele tinha ganhado a sua inseparável cadeira de rodas. Essa ele nunca contou a ninguém. Numa noite de tempestade, bateu-lhe à porta uma jovem, de cabelos negros como a noite e pele branca como a morte. Olá, estou perdida nessa tempestade. Há aqui algum lugar onde eu possa passar a noite? Meu avô estava tão eclipsado pela beleza da jovem que não se lembrou das palavras do espectro. A morte lhe vai bem, mas não agora. Espere e ela baterá à sua porta. Nesse dia, a decisão será sua. Saiba conviver com essa escolha. Em breve, voltaremos a nos ver. Ele a acolheu, lhe deu uma bebida quente, um quarto, e ela então agradeceu com um beijo. Na mesma noite, o caixeiro estava cansado de não encontrar nada no meio daquele breu. E então, lá distante, avistou uma luz. Ele correu e viu escrito na porta: Casa do Fim do Mundo. Nome engraçado, pensou ele. Foi uma jovem que lhe abriu a porta, e os olhos denunciaram, ao se encontrarem, paixão à primeira vista.
Mas meu avô não gostou em nada, nada disso, porque aquela mulher era dele. Ele é que tinha visto pela primeira vez. E então, à noite, foi até o quarto do caixeiro viajante e com uma faca lhe apresentou a morte. Depois do acontecido, o meu avô, tomado pelo desespero, vasculhou as coisas do caixeiro viajante e encontrou lá um diário que ensinava o ofício da taxidermia. Dentre desenhos e ensinamentos, uma sentença lhe chamou a atenção. A morte lhe vai bem, mas não agora. Você irá bater a porta dela. Nesse dia, a decisão será sua. Saiba conviver com essa escolha. Em breve, voltaremos a nos ver. Cego de medo e confuso, o meu avô fugiu da casa do fim do mundo, deixando tudo para trás, levando consigo apenas o diário, um novo ofício. E foi assim que a taxidermia entrou para minha família. Satisfies me but your soul. Well, I am deaf, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Ah, você foi sensato e trouxe a morte. Eu lhe trouxe, mas apenas o corpo. E o que é um corpo sem uma cabeça? Já uma cabeça sem um corpo, ela pode ser muito, muito valiosa. Não brigue comigo, seu inseto. Eu posso amarrar você nos portões do inferno para ser mastigado eternamente pela boca de Cerberus. Sei que sem a morte não há fim, mas acho que isso seria um destino um tanto quanto doloroso. A morte não lhe deseja. E você só deseja a morte porque sem ela os seus domínios estão estagnados. Porque sem morte, sem almas. Sem almas, o inferno fica vazio. E o que é um inferno vazio? Sem almas para serem torturadas. Você não é nada sem ela. Você acha que sabe das coisas? Até certo ponto, você está correto. Tem a ver com alma, sim, mas alma no singular e não almas no plural, como você disse. E essa alma em específico é a sua alma. Eu sei que a morte nunca vai me amar, mas você, ela ama desde o primeiro dia. Seu avô, o caixeiro viajante, até a própria morte. Todos os peões em meu tabuleiro, cujo único rei é você. A morte sempre me serviu, porém nunca me amou. E ela te ama perdidamente. Despedaçada de amor, ela não me serviria para nada. Mas agora só falta a cabeça. E com ela irá te amar. Ela irá me amar. Obrigado. Você já não existe mais. A vida é uma fagulha que se perde num breve sopro de Perséfone. Um filme vago sobre uma história qualquer que passa distante, confuso. O homem caminha passos seguros por um deserto desconhecido. Não imagina que à sua frente só o que existe é o fim. A
Ative meus braços numa noite como essa. Bebemos, sorremos, fizemos amor. A morte chega a todos, felizes ou não. E essa é a nossa única certeza. Ele já se foi? Já, mas não se preocupe, porque dessa vez é para sempre. O que você fez? Apenas o que era necessário. Eu te amo. Eu também.